PS4 superou mais uma vez o Xbox One, tendo sido o console mais vendido de 2015 nos Estados Unidos, com mais de 5 milhões de cópias vendidas mundialmente. Muito se especula acerca do porquê dessa superioridade sonista. Dentre outros motivos, o fato da Sony ter lançado o PS4 mais barato no EUA realmente pesou um pouco na escolha do console. Muito se fala também dos exclusivos, que podem ter influenciado na decisão de qual console comprar, o que discordo totalmente. Para mim, está havendo uma equiparidade entre os videogames da nova geração, com poucos exclusivos de destaque e sem efetiva significância para a compra de um console. É muito difícil ver alguém opinar sobre qual é o melhor console da atualidade, porque simplesmente não tem grandes exclusivos, não se vê mais jogos que colocam o console em um patamar acima, logo não existe muita diferença qualitativa entre os consoles. Agora, um erro clássico que muitos associam ao sucesso ou não do console é o marketing. O marketing atual, e friso esse atual, é considerado erroneamente o essencial, aquilo que vai decidir como o console vai reagir no mercado e o quanto ele vai vender e lucrar. Pensar assim é extremamente equivocado. O marketing, na minha opinião, tem apenas 20% de significância no sucesso de vendas do console. Os 80% restantes está ligado àquilo que realmente influencia o consumidor a comprar, a consolidação do videogame ao longo do tempo. Como assim? Eu me refiro a como o console se estabeleceu, como ele se consolidou até chegar ao que está hoje. É isso que faz diferença atualmente na escolha do videogame. Vamos analisar a história do PlayStation. O PS1 vendeu mais de 102,49 milhões de cópias. Ele marcou época com jogos como Gran Turismo, Tomb Raider e Final Fantasy, que foi fundamental para sacramentar o sucesso da Sony. Após isso veio o PS2, o videogame mais vendido da história, que teve mais de 155 milhões de cópias vendidas. O GTA San Andreas do PS2 fez não só época, mas foi o alicerce para a franquia de grande sucesso que é o GTA. Depois disso veio o PS3, que vendeu um pouquinho menos que o Xbox 360, sendo para mim uma exceção, já que o conceito do Xbox era algo relativamente novo e gerou curiosidade por parte dos consumidores. Após isso, veio o PS4, que, como falei, vendeu bem mais que o Xbox One no ano de 2015. Ao longo da história, a Sony conseguiu atrair vários fãs, principalmente após o sucesso do PS1 e PS2, consolidando-se e conseguindo um público majoritário, e é essa a justificativa primordial para o maior número de vendas, a história do console e como ela foi consolidada ao longo do tempo. Eu frisei anteriormente marketing atual, podendo também ser chamado de marketing a curto prazo, porque existe uma diferença entre esse e o marketing a longo prazo. O marketing a curto prazo é aquele que é feito anteriormente à venda de um console. No caso do PS4 e do Xbox One, foram elaborados eventos que deram a oportunidade tanto para a Sony como para a Microsoft demonstrarem seus produtos. Como eu tratei, esse tipo de marketing representa apenas 20% de significância no sucesso de vendas. Dificilmente alguém vai comprar um console apenas por conta do marketing, a menos que mostre algo espetacular, algo de outro mundo. O que vai pesar na escolha é o que o videogame representou em sua história, e o PlayStation é o exemplo que consolidou fãs em todo o mundo, se perpetuando como um dos mais vendidos. Uma pessoa que teve acesso a PS1, PS2 dificilmente vai migrar para o Xbox One. Agora, e em relação aos mais novos, que só têm acesso aos consoles mais atuais, o que vai pesar? Bem, eu entro no mesmo argumento. Vivemos na era da informação. A grande maioria pesquisa sobre videogames antes de comprar, e o mundo globalizado e conectado concede uma gama de atalhos para seguir com essa pesquisa. Sendo assim, quando forem pesquisar sobre qual é o console mais vantajoso, vão ter acesso à sua história e como ele se consolidou, quem fez mais sucesso, chegando portanto a uma conclusão, que provavelmente estará mais favorável ao console que teve mais êxito, que no caso é o PlayStation. Então existe um ambiente mais propício para a Sony, muito por conta do que ela fez ao longo da sua história. Voltando para o caso do marketing, em contraposição ao marketing a curto prazo, existe o marketing a longo prazo, que eu conceituo não como um marketing feito ao longo de um grande espaço de tempo, mas um marketing pioneiro, que iniciou tudo, que quando ninguém conhecia o console, ele foi apresentado pela primeira vez pelos marqueteiros da época. Esse sim é um marketing importante, pois dá entrada a algo nunca visto antes, algo inovador. Esse sim é fundamental, pois não existe algo pré-estabelecido que vá influenciar os consumidores. Tudo está baseado nas estratégias de marketing utilizadas.
E é esse marketing, lá no início, que estabeleceu e estabilizou os consoles da nova geração, consolidando o sucesso deles. Em outras palavras, o marketing só é preponderante quando propaga algo completamente novo, sem qualquer vínculo com algo semelhante. Esse marketing faz a história e o sucesso dos videogames da nova geração. Outra coisa que eu queria abordar é em relação aos jogos que venderam poucas cópias. O Street Fighter é um exemplo que, de fato, teve um número inicial ínfimo de vendas, e aí já é base para ele ser considerado ruim e apontar inúmeras falhas no jogo, etc. O game, de fato, veio com alguns problemas, como multiplayer, que não funcionou para muitos e tal. Mas o que eu percebo é que as pessoas associam a pouca venda de cópias ao fato dele ser péssimo. E isso não é necessariamente verdade. O game pode ser bom, mas não ter tido um número considerável de vendas. Podem se citar como exemplos Conan, lançado para Play 3 e Xbox 360, teve apenas 510 mil cópias vendidas. Um game excelente, de ação, com uma jogabilidade foda, mas que não vendeu tanto por conta de jogos como Ninja Gaiden e God of War, que foram lançados na mesma época e abafaram o game. Aí cai a pergunta, o problema foi o marketing defasado? Um pouco, porém o problema maior foi o conteúdo de God of War e Ninja Gaiden, que atraiu mais que o Conan. Os 3 jogos citados eram novos para a época, não existia uma franquia e portanto não havia nenhuma influência de jogos anteriores. Portanto, o que pesou mais foi o conteúdo e também a forma como ele foi demonstrado. Se parar para pensar nos personagens dos games Ninja Gaiden e God of War em comparação com o do Conan, não é difícil perceber o porquê de tanto sucesso. Então a caracterização do personagem é muito importante na hora de expor o game. Assim, Conan não vendeu menos porque é ruim, mas porque simplesmente foi menos atrativo. Em relação ao marketing de games, eu sigo em parte o mesmo raciocínio que usei nos consoles. Marketing em jogo novo é fundamental. Watch Dogs é um exemplo disso. Conseguiu vender 9 milhões de cópias, méritos todos da Ubisoft. Daí, quando o jogo chegou, foram críticas atrás de críticas, porque ele não era tudo que foi divulgado, e de fato não era. Daí, mesmo após essa propaganda, um pouco aquém do Watch Dogs, foram vendidos várias cópias, e daí aqueles que o criticaram passaram a relativizar, falando que não é tão ruim assim. E eu concordo. Watch Dogs é um jogo muito bom. O problema é o motivo dessa relativização, que eu acredito está associado ao sucesso de vendas, que, como falei, é associado exclusivamente a jogo bom, enquanto que quando não há tanto sucesso, o jogo é ruim, cheio de bugs, etc. Pois bem, daí veio o Street Fighter V. Teve poucas vendas, e é aí que abriu um antro propício para críticas. Muitos criticaram o multiplayer, que realmente falhou porque não conseguiram suportar tanta gente, e outros falaram que o jogo era mais do mesmo. Não tinha nada de novo, e é aí que percebo uma certa hipocrisia. O Street Fighter não é e nunca foi algo tão inovador, desde o primeiro. Na verdade, em nenhum jogo da franquia. Mesmo assim, nunca foi tão criticado. Agora que ele vendeu pouco, virou um antro para críticas. Se ele tivesse vendido muito bem, eu tenho certeza que esse argumento de o jogo está mais do mesmo, mudaria para o jogo manteve sua essência e isso foi positivo para o sucesso nas vendas. Eu tenho certeza disso. Então, um jogo que vendeu pouco não necessariamente indica que o jogo é ruim. Outro ponto em relação ao marketing é a constante tentativa das pessoas de tentarem fazer o famoso marketing implícito. Aquele que não está sendo exposto diretamente, mas está lá no meio, se percebe geralmente uma situação completamente diferente. Muitos youtubers fazem isso quando tentam fazer propaganda de algo. No meio do vídeo tem um gancho que leva até um marketing bastante singelo, para depois de alguns segundos de propaganda, voltar para o vídeo. Esse marketing é fruto da influência televisiva, que adora colocar pequenas propagandas nos vídeos, às vezes com uma leve focalização da câmera em uma marca de bebida. Ou uma pequena frase, já basta no meio de um contexto completamente desconexo. Esse marketing, para mim, é o mais falho de todos. Em relação ao YouTube, o fato de colocar uma pequena propaganda em um vídeo, nada a ver, não influencia em nada. Pelo contrário, repele até mesmo aqueles que tinham interesse realmente pelo algo que iria ser oferecido. Às vezes o cara está lá querendo um determinado produto, daí ele vê um vídeo relacionado a algo completamente diferente, sei lá, um game ou um vlog, aí no meio vem uma propaganda do produto almejado pelo cara, porém sem nenhuma conexão com o assunto abordado. Isso para uma pessoa que está vendo dá um ar de enganação, como se o marqueteiro estivesse tentando enganar você ao expor tal produto. E a pessoa que estava interessada pelo produto, por essa aparente enganação, pode preferir não deixar de comprá-lo, mas comprar com outro fornecedor. Então, o marketing implícito é falho em seu objetivo de conseguir novos consumidores.
o ideal mesmo é fazer um vídeo só para essa propaganda, expondo diretamente o que quer anunciar no título. Acredito que o saldo de compradores vai ser mais positivo em um vídeo mais direto, sem propaganda implícita, pois aqueles que realmente se interessarem vão entrar no vídeo e podem até comprar aquilo que é exposto na propaganda.